E é por isso que aqui, então, surge a nossa arquitetura do tema 10. Então, veja que quando eu olho para esse percurso que foi construído, eu gosto muito dessa formulação. Por quê? Porque assim a gente percebe que a prática docente ela sustenta a teoria. Por que a prática docente ela precisa sustentar a teoria? Veja aqui que o método tema 10 ele não nasce de uma abstração teórica isolada, mas também não nasce de uma visão simplificada do concurso. Há colegas aí que eu vejo especialistas em grupos de WhatsApp. Tudo quanto é grupo de concurso, eu vejo os mesmos nominhos, as mesmas pessoas se manifestando, dando orientações às pessoas de algo que nem ela mesma conseguiu chegar. E eu fico pensando muito ou na confiança que é excessiva, por falta do senso, por vezes, ou mesmo na ausência dessa responsabilidade, desse comprometimento com o exercício da docência. Então, a minha leitura ela nasce do encontro entre uma docência que é real, não é uma docência teatralizada, de uma prática institucional e também de uma observação rigorosa dessa lógica avaliativa que compõe os concursos de docentes, tanto do magistério superior quanto do EBTT. Então, é por isso que vai conectando aqui diretamente essas duas questões, junto da experiência real, da prática docente real, da leitura institucional e também da própria experiência com os concursos. Então, por isso, sustentando sempre prática real, transformando esse percurso com uma inteligência que é aplicável. Então, veja aqui esses 4 pilares: técnica, autenticidade, memória e estratégia. Claro que a gente consegue observar aqui que não basta parecer ser professor por 50 minutos, é preciso sustentar traços de docências prontas ao longo de toda uma avaliação. Então, veja que aqui o tema 10 não é um nome bonito, é uma arquitetura. É isso que você precisa entender e sair daqui com isso muito claro em sua mente hoje. O tema 10 não é um mero acrônimo ou não é uma mera combinação de letrinhas. Eu gosto de dizer sempre que é uma arquitetura, por quê? Porque esse termo comunica melhor o que eu realmente construí. Uma arquitetura não é um conjunto de dicas soltas e nem isoladas. Não é uma coleção de macetes. Tem pessoas que falam, professor, estou precisando de dicas. Eu digo, dicas que dá é blogger, dou orientação a partir de formação qualificada, de compromisso, de responsabilidade com o processo da docência. Então, quem busca dicas ou busca macetes isolados, tem outras opções por aí. Aqui a gente tem uma arquitetura, aqui a gente tem método, aqui não é um curso aleatório sobre etapas, é um sistema de organização de preparação. Por isso que vai envolver técnica, conhecimento, sem estrutura se perde dentro do processo. Então, a técnica ela vai te ajudar a organizar a forma, a linguagem, legibilidade, transformabilidade do conteúdo em algo que seja avaliável. Isso que a banca está fazendo, avaliando os candidatos no concurso. Então, a técnica ela vai te ajudar justamente com linguagem, com forma, com legibilidade. Assim como o pilar da estratégia, também, por que estratégia? Porque a gente não pode disputar no vazio. A gente precisa ter estratégia para todas as etapas do concurso. Sem estrutura, o candidato se perde dentro do processo. Então, veja que com estrutura a gente consegue disputar dentro desses cenários concretos e subjetivos. Disputa com banca, com edital, etapa por etapa, pesos, os riscos que a gente entende, o perfil institucional, quais são essas oportunidades específicas. Então, a estratégia é o que vai impedir o seu estudo cego dentro do processo, aquela seleção de todos os materiais, de todos os PDFs, isso é a ausência da estratégia dentro desse processo. Então, assim como a memória também, por quê? Porque muita gente sabe, mas não consegue recuperar, articular, mobilizar o quanto sabe quando está sob pressão. Então, é preciso desenvolver também técnicas para recuperar, acessar essas informações. Então, memória aqui não é vista apenas como decorar por decorar, mas é organizar esse repertório para um acesso estratégico, quando necessário, quando solicitado dentro do concurso. Por isso a importância da memória. E a autenticidade, porque a banca ela não premia apenas a reprodução, o teatro. Ela vai premiar a sua presença autoral, vai premiar a sua coerência, a sua identidade docente dentro desse processo. E para isso vai ser necessária a verdade acadêmica. Um posicionamento consistente dentro desse processo. É por isso que eu trago a arquitetura do tema 10. É uma arquitetura. Agora, essas 4 dimensões, elas operam juntas. A candidatura, ela deixa de ser só o esforço. Ela passa a se tornar reconhecível. Então, se você quer deixar de ser aquela esforçada que não tem resultado, que você precisa de uma arquitetura de preparação. Sem técnica, você se perde.
Sem estratégia, você dispersa dentro do processo. Sem memória, dá o branco, você falha sob pressão. E sem autenticidade, o que acontece? Sem autenticidade, você não se diferencia. Qual é essa diferença em relação ao seu concorrente? Se você não tiver autenticidade, originalidade dentro desse processo. Então, o que eu estou mostrando a vocês é que essa arquitetura ela não nasceu de uma opinião sobre concurso. Ela nasceu de um percurso, ela nasceu de docência, ela nasceu da pesquisa, de gestão. Então, ela nasce dessa leitura acumulada da avaliação institucional. E foi justamente por isso que eu precisei transformar a leitura nessa arquitetura. Por quê? Porque sem arquitetura a gente não consegue chegar muito forte dentro desse processo. A gente se apresenta de forma dispersa, de forma isolada. Então, é justamente a partir daqui que eu quero te mostrar que essa arquitetura ela passa a operar concretamente nas etapas do seu concurso. Então, é mais adiante que a gente consegue, então, acelerar e apresentar para vocês, então, esse ecossistema da aprovação. Então, nós temos aqui essas 4 frentes de execução do método. Prof, como é que esse método funciona, finalmente? Então, até aqui, eu te mostrei por que o problema do candidato não é apenas o conteúdo. E te mostrei também por que nasce o método Tema 10 como resposta a esse erro estrutural. Agora, o que eu quero te mostrar é como essa arquitetura ela opera onde na prática. E por isso que o método ele tem essas 4 frentes de execução. A primeira forma de execução, antes de falar sobre ela, eu vou só dar uma boa atenção aqui que vocês estão colocando. Já fiz concurso, onde a prova escrita tinha que colocar nome, aí já vi que não era séria, realmente prova identificada, não faz sentido algum. O professor também disse que ao entrar com recurso receber a resposta, que a banca é soberana, e sim, professor, de fato a banca ela é soberana, a questão não é essa, a questão é o entendimento do que pode ser questionado dentro desse processo, porque a banca ela já parte desse pressuposto, né? E aí não é medir força com o banco em recurso, mas tentar sensibilizá-la para mobilizar ali a modificação do conhecimento, né, da nota. A professora Daniela disse que deveria ter achado no Instagram antes, a prova da UFSC semana que vem. Muito sucesso, professora, fico na torcida, vai dar tudo certo, você conquista a sua aprovação, mas se caso não for dessa vez, a gente também fica aqui à disposição. Professor Carlos, também não sei, professor, esses grupos, você não tem muitos grupos de WhatsApp que eu vejo, que eu acompanho quando eu vejo, né, nesses grupos anteriores, assim, via muitas pessoas nesses grupinhos, mas não sou a pessoa dos grupinhos de WhatsApp. E a professora Débora diz que entendeu que a banca quer um EO, sim, professora, mas a gente também pode começar a desenvolver essa leitura estratégica de cada banca dentro do processo para a gente não repetir os mesmos erros, né, que já são conhecidos nos concursos. Bem, voltando aqui então, nós temos a leitura estratégica, que é uma decodificação profunda do edital. A gente não tem para onde correr. As pessoas que estão se preparando e se preparando mal, diga-se de passagem, elas ficam, digamos, cansadas de ficar ouvindo falar sobre o edital e vão continuar errando, e vão continuar sendo reprovadas, e vão continuar com os mesmos resultados. Não é tratar apenas de ler o edital, de saber data, de saber documento, de saber cronograma, mas é decodificar a seleção como um sistema de poder avaliativo. Onde é que estão os filtros? Onde é que está o risco da sua eliminação? Onde é o seu ponto forte, onde é o seu gargalo, o seu ponto fraco, onde é o seu calcanhar de Aquiles no concurso? Se você não tem um currículo competitivo, é sua obrigação chamar a responsabilidade para as etapas anteriores. Escrita com excelência, didática com excelência, projeto de pesquisa com excelência. Vai chorar? É porque meu currículo é. O certo é publicar, está na vida acadêmica. Se escolher a vida acadêmica, tem que estar atualizado, tem que estar atualizada. O comprometimento é esse, né? Resolve como? Na raiz, assim, com um comprometimento real. Agora não está com currículo competitivo, por isso vai ser anulado? Não, vai ficar chorando pelos cantos? Também não. Agora precisa também desenvolver estratégia, meu professor, minha professora. Ficar chorando no cantinho não vai te ajudar absolutamente nada. Então, onde é que está o risco da eliminação? Onde é que está o peso silencioso? Às vezes tem pesos de diferença de 2 para uma etapa, 3 para outra, 1 para outra. Aí você tirou a nota maior na etapa, aí foi bem isso aqui. Logo quando eu ver a outra etapa tinha mais peso do que aquela que você tirou. Você não botou isso no equilíbrio dentro do processo. Onde é que a banca, ela provavelmente começa a separar os candidatos? Às vezes você faz um concurso, você está vendo ali as várias notas, agora como eu estou com uma mentoranda, por exemplo, que está em primeiro número das etapas na UERN, e a nota 7,43. Ela, primeiro lugar, 7,43. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo que foram aprovados. Sétimo, 7 aprovados. De 7,43 até o 7,
Veja, 4 décimos separando 7 pessoas. O que são 4 décimos, se não atenção aos detalhes? Então, observe que todo mundo com a nota 7,7 e pouco. A mentoranda estava desesperada. Professor, eu fiz o meu melhor e fiquei com 7,43. Mas você ficou no primeiro, não ficou? Fiquei, pronto. Tá no jogo. Precisa agora entender o que é que essa nota está sinalizando. A banca ela vai decidir na didática. Ela jogou a nota de todo mundo para baixo na primeira, para não deixar ninguém com ponto de folga, e agora ela vai decidir quem é o professor, a professora, ou a atriz ou ator na didática. Então é só se posicionar bem na didática para poder marcar essa diferença, conquistar a banca nessa etapa. Então veja que a segunda etapa é organizar a lógica e o que é previsível para cada etapa. Cada fase do concurso precisa ser compreendida em sua lógica própria. A dissertativa não é apenas um texto, ou é. A prova didática não é apenas uma aula, ou é. O memorial não é apenas uma narrativa biográfica ou autobiográfica, ou é. E a arguição é apenas uma resposta oral? Vá. Então vá mais. Como a gente brinca na Bahia, então vá mais. É só isso. Uhum. Confia, confia. Vai lá, sem se preparar. Escreva uma coisa no teu projeto que você não sabe o que você mesmo disse que você escreveu, não. Depois você me diz quanto é que custa isso. O não saber algo que você colocou no seu projeto. Você mesmo coloca coisas no projeto e você não sustenta aquilo que você coloca no projeto. A banca vai fazer o quê? Cortar pela raiz. Porque o professor precisa ter coerência, consistência. Imagina o professor no projeto de pesquisa, propõe um projeto de pesquisa numa direção, e quando ele vai desenvolver, ele desenvolve totalmente em outra direção daquilo que ele propôs. O professor propõe um plano de aula numa direção, quando chega na aula, ele executa uma aula totalmente desvinculada do plano de aula que ele propôs. O professor narra uma coisa no memorial na escrita, quando chega na defesa, parece que foi outra pessoa que escreveu o memorial. Ou quantas pessoas vocês não conhecem que têm lattes absurdos de Harvard, disso e daquilo, e que quando você tem o prazer ou o desprazer de conhecer a pessoa, você fala, gente, era aquele a zero que eu vi do currículo, essa pessoa é aquele currículo que não corresponde, por isso não se assustem com currículos mais valorosos que os seus. Confie no que você construiu até esse ponto. Tem lattes que late, mas não morde, costumo brincar. Tem lattes que late, mas não morde. Aí sai a relação de escrita, você começa a se desesperar e começa aquela, ao invés de fazer o que tem que fazer, tá lá futucando a vida de A, de B e de C, para ver quem fez isso, quem fez aquilo, quem publicou aquilo. Aí descobre alguém que tem um potencial supostamente maior do que o seu. O que isso vai gerar em você? Insegurança, ansiedade, medo. Ai, meu Deus, fulano vai concorrer comigo, fulano que foi meu professor, de que eu tive caso assim, aqui assim. De uma mentoranda que estava morrendo de medo porque a professora dela do mestrado estava concorrendo com ela. Professora, ela foi minha professora no mestrado. Eu digo, com todo respeito, professora, onde foi o seu mestrado? Em tal lugar? Ok, bem. Se ela está fazendo concurso com você, é porque ela também está querendo estar nesse mesmo espaço. Talvez ela não esteja ainda, ela foi professora de mestrado tal. Mas talvez do mestrado X, ela jamais poderá ser professora. Tem uma frase que eu utilizo para provocar bastante, quem conhece sabe o meu humor ácido, que é uns são, outros não, e outros jamais serão. E essa é a verdade que mais dói, que eu mais gosto de provocar. Uns são professores efetivos, outros não são e outros jamais serão, gostando você ou não, até rimou. E mentorando o que eu digo, olha, tem professor que serve para ser professor substituto, mas que não serve para ser professor efetivo. Tem professora que serve para ser professora visitante, mas não serve para ser professora efetiva. Quando eu estou dizendo isso, não é diretamente para a pessoa, não. É para ela perceber que existe um sistema e que se ela não se adequar, se ela não interpretar, não é a aprovação dela para substituta que garante a aprovação dela para efetiva. Não é que ela fez na seleção dela para professora visitante pelo fato de já estar naquela casa, que ela vai fazer qualquer coisa, qualquer texto, qualquer aula, qualquer plano, que pelo fato dela já estar ali, que as portas estão abertas. É o contrário, quando eu digo aqui.
Quando você já teve a primeira oportunidade, você já teve o primeiro sim, corra atrás com afinco, porque as pessoas estão colocando mais expectativa ainda em cima de você. Ou seja, o sim você já tem. Agora, se você fizer de qualquer forma, de qualquer modo, aí esse sim ele vai se transformar um não bem bonito. E quantos eu já vi aqui de professores substitutos serem reprovados no concurso? Quantas professoras substitutas serem reprovadas no concurso na própria instituição que já está há 5, 10 anos? E aí, para minha tristeza, eu digo, não foi por falta de aviso, não foi por falta de orientação. Mas estava achando, né, que estava lá, que já conhecia as pessoas, que pelo fato de estar ali, que o apadrinhamento, o amadrinhamento vai rolar. Não é assim, gente. A gente tem que construir um caminho. Então é por isso que aqui você tem a coerência de 360 graus, ou seja, alinhamento absoluto, diga absoluto, absoluto, em todas as etapas do seu concurso. Que isso vai gerar também posicionamento, uma postura competitiva dentro desse processo, certo? Então a gente avança também aqui para a gente entender que esse 360 é onde essa arquitetura do tema 10 ela age diretamente, porque como você observa, essa arquitetura ela se distribui no concurso inteiro. Então, o candidato tema 10, a candidata tema 10 não entra para preparar uma única etapa de modo isolado, mas entra para organizar uma candidatura inteira. Ah, prof, porque minha preocupação agora é a prova escrita. Eu preciso primeiro dar conta, vai ter que dar conta de tudo. Vai ter que dar conta da prova escrita, vai ter que dar conta do plano de aula, vai ter que dar conta da aula, vai ter que dar conta do currículo. Ou não está acreditando que o que está fazendo é o suficiente para chegar lá. Se não estiver realmente se preparando como deveria se preparar, aí vamos por etapas, né? Se eu passar na escrita, me preparo para o plano de aula. Se eu passar na didática, me preparo para outra etapa. No Si, quem está no Si já começou perdendo. Já saiu na largada perdendo dentro do processo. Então, isso significa o quê? Analisar edital. Digo analisar edital, gente. Analisar edital. Quem está dentro sabe. Eu vi as expressões aqui de algumas câmeras que estão abertas e que sabem exatamente. É isso. Analisar edital não é leitura de edital. Não é ler o edital. Ler o edital você deixa para o seu concorrente. Você vai analisar o seu edital. É entender prova dissertativa, didática, defesa, arguição, organização estratégica do LAS, toda essa trajetória apresentada. Por que que isso é decisivo, professor Ramon? Por quê? Por que que isso é decisivo? Porque a banca, mesmo quando ela avalia as etapas, ela forma uma percepção global do candidato. Ela não te fragmenta em partes. Ela começa a cruzar os sinais. Ela observa aquilo que foi escrito e o que sustenta o que é dito. Como essa semana tive a felicidade de ouvir a mentoranda dizendo agora no concurso da UFSM, já na etapa da defesa do plano de trabalho, o professor virou e falou assim, professora fulana, você é um furacão. Imagina a banca virar para uma candidata e falar isso. Professora fulana, você é um furacão. O que você escreveu na prova escrita, que a gente ficou impressionado como você conseguiu organizar a prova escrita, você demonstrou agora na defesa aqui do seu memorial. Vê o que eu falo de coerência a todo momento, a banca ela tá ali, ela não está te dizendo, isso não vai estar no edital escrito, mas eu estou te dizendo, eu estou te orientando, eu estou te ensinando aquilo que a pós-graduação não te ensinou. E quando eu falo isso, é para causar desconforto mesmo, não é por outro motivo, não. Mas não é para causar desconforto para nos colocarmos aqui, não. Nós estamos aqui, horizontalmente, eu e você, estamos aqui nessa linha horizontal, construindo juntos. Mas uns já construíram uns caminhos, outros estão construindo outros estão consolidando outros. Cada um tomando a sua dose do chá que a você pertence. Então, observar aqui que é exatamente por isso que eu repito, quem integra tudo isso aqui, todas essas etapas, quem integra, pontua. Quem fragmenta, oscila. Então, a candidatura, ela bem arquitetada, ela faz a banca sentir unidade antes mesmo dela conseguir nomeá-la. Então, isso é muito importante. Justamente por isso que essa arquitetura ela precisava sair desse campo de conceitos e se tornar uma infraestrutura que seja real. Preparação que nasceu o Praia Tema 10. Esse programa avançado de inteligência avaliativa Tema 10. Então, não é mais um curso de mercado, mas é uma expansão prática, estratégica e tecnológica do método Tema 10.
Estamos agora subindo para outros níveis dentro da prova da síntese. Então, nós temos aqui esse ecossistema. Eu quero aqui que você mude a sua percepção sobre o pré-tema 10, para o que ele realmente é. Não um curso gravado no sentido comum do mercado, mas é uma infraestrutura estratégica de nomeação. Por que a gente não orienta candidatos concorrentes para a mesma vaga? Porque a gente tem comprometimento com a aprovação. Se não fosse um trabalho comprometido com a aprovação, quantas vezes vários concorrentes chegam aqui querendo orientação para a mesma vaga? Se fosse assim, seria uma maravilha do ponto de vista econômico e financeiro. Mas e o comprometimento com a ajuda real com o outro, com a aprovação do outro? Então, nós não estamos falando aqui nesse ecossistema pensando em assistir aulas, nós estamos falando em você entrar em um ecossistema, que você não fica sozinho tentando adivinhar o que fazer. Você passa a operar com método, com lógica sequencial, com progressão estruturante, com ferramentas que reduzem dispersão e aumentam a sua clareza. Então, veja que a base do programa, ela forma o quê? O raciocínio estrutural do candidato. Os núcleos vão aprofundando cada dimensão crítica dessa preparação. Nós temos o laboratório de coerência avaliativa. O laboratório vai ensinar a banca a partir do cruzamento entre escrita e didática. Temos cadernos que vão ampliando a diferenciação. Nós temos uma biblioteca de execução que fica disponível para você. Mentorias coletivas, que vai impedir o estudo automático. E nós temos também a plataforma de inteligência artificial para acelerar a sua inteligência aplicada dentro desse processo. Então, tudo isso aqui muda completamente o seu patamar de preparação. É uma inserção em que você pode observar que existe bases de tratados do método tema. Existe um e-book com ISBN, que traz o passo a passo de todas essas etapas. Então, núcleos do 1 ao 10, laboratório de coerência avaliativa, cadernos avançados, plataforma com 3 inteligências artificiais. Então, não é uma coleção de aulas, é um sistema de preparação, mas com profundidade, com progressão, com inteligência aplicada dentro desse processo. Então, na prática, eu queria aqui abrir para vocês visualizarem de forma prática como que as nossas inteligências artificiais elas podem também ajudar vocês. E nesse momento, enquanto eu abro aqui, eu quero deixar novamente aberto para que vocês possam interagir, trazer alguma consideração, como queiram. O que está ocorrendo de ideias? Já vi alguns comentários aqui nas mensagens, mas fica importante que a gente consiga entender como é que está sendo esse processo para vocês. Quem está inscrito em concurso, professora Natália diz, pensei muito, já agi muito assim, professor, servi para ser professora substituta, mas tenho plena convicção e estou fazendo o meu melhor preparo para me tornar professora efetiva. Exatamente, Pupila, com essa confiança e a determinação que você tem, fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito com todos aqueles detalhes e todas as excelências que a gente também conseguiu dialogar ao longo desse processo. Bem, quem poderia mandar então aqui um edital, mas os colegas, obrigado, professor Carlos, também por estar aqui, pela partilha. Mas eu não gosto de ver vocês muito assim silenciosos, não, porque ficar assim meio silencioso eu me sinto um pouco out. Alguém mandou aqui um edital, professora Carinha, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui esse edital. Deixa eu subir aqui o edital. Bem, aqui está, não é um chat GPT comum, é o Aprova Docentes IA, e vou fazer aqui, alimentado com esses e-books, com todas essas informações do método, evidentemente, e coloquei aqui o edital que a colega disponibilizou para a gente. Então, vou colocar aqui, qual é a sua vaga, professora?
Cirurgia veterinária, Cirurgia ok. veterinária, professor, de pequenos animais. Joia. Então, deixa eu colocar aqui. Só fiz colocar um comando bem simples. Oi, minha vaga é cirurgia veterinária e vamos ver a partir dessa primeira interação o que é que a inteligência artificial consegue nos ajudar a partir de um comando bem simples, sem um prompt aprimorado, né? Então vamos fazendo aqui esse teste ao vivo. Eu sou o Ricardo, se puder silenciar o microfone, eu agradeço. Pronto. Então, veja que a IA já diz aqui, né? Professora, veja que já faz uma primeira correção, né? Você colocou aqui de forma genérica que a sua vaga era cirurgia veterinária e a vaga não é cirurgia veterinária. Já te digo aqui para você ter atenção aos detalhes, né? Então, a própria IA já faz uma primeira correção, que ela diz que a vaga é clínica e clínica cirurgia animal, obstetrícia animal. Já faz essa primeira correção. Então, já para te dizer também, professora, que ter essas exatidões fazem muita diferença. Então, já traz aqui informações sobre prova escrita, os 8 pontos da área que vão cair no concurso, qual é a prioridade inicial da prova escrita, tempo de prova, tempo de consulta, se tem consulta, se não tem consulta, limite de laudas, tipo de caneta. Então já começa a fazer análise, mas veja que é análise pelo método tema 10. Então a IA não está aqui fazendo sugestões aleatórias. Não é estudar genericamente a cirurgia como ela traz aqui. Então, ela já traz estrutura desses textos base para você, né? Como que você poderia trazer esse texto. Traz outras prioridades em relação à prova didática. Traz a prioridade do currículo, como que você pode organizar esse currículo. Então, ela já traz, inclusive, algumas análises sobre a sua área, né? Os 4 primeiros eixos ali, quais são esses eixos mais sistêmicos. É uma ferramenta super potente, ou seja, agora você tem a mente do professor Ramon Moreira 24 horas disponível para você, ou seja, não é uma inteligência artificial genérica. Do mesmo jeito, nós temos a prova EBTT IA também, então essa daqui é específica para os concursos do EBTT, então vou perguntar assim, oi, quem é você, por exemplo, né? Para ver o que é que ela nos responde aqui. Então ela disse que é a prova EBTT IA, seu assistente de mentoria para concursos docentes da EBTT, focado em transformar o edital em estratégia prática de aprovação, atuando em prova objetiva, análise de edital, prova dissertativa, prova didática e prova de títulos. Tudo isso junto com o método tema 10. Então, você manda o edital, ele organiza a sua preparação com método, prioridade, sem táticas mágicas, o que é mais importante. Se você quiser gerar perguntas, por exemplo, gerar perguntas sobre legislação, eu vou botar com gabarito. Gerar 5 perguntas difíceis sobre legislação com gabarito. Então, fazendo esse teste aqui, vejamos, ele escolhe aqui algumas áreas, né? Agora observe que as questões formato de múltipla escolha, de A ao E, como acontece comumente com a maioria das bancas, certo? E aí ela traz o gabarito aqui com as respostas corretas e também com a justificativa, ou seja, você consegue trabalhar e estudar com autonomia. Agora, qual é o segredo para você utilizar não dessa forma? É você não pedir para gerar com gabarito, você vai pedir as questões sem gabarito, claro. Você treina, você tenta responder honestamente essas questões para ver o seu nível de compreensão, o nível de acerto e o nível de erro, e depois sim você pede a ela para gerar. Então, portanto,
o gabarito comentado com as considerações. Então, esse é o grande ganho que nós temos aqui, e só temos esse ganho porque agora estamos alinhados com a política de integridade acadêmica que foi publicada recentemente pelo CNPq. Então, seguindo em frente, vamos aqui voltar para a gente finalizar o nosso encontro. A gente perceber que tudo isso tem um impacto direto na sua trajetória, evidentemente, na sua preparação. Então, antes do método, a gente precisa observar que essa preparação ela poderia estar muito vinculada com o estudo disperso, desenvolvendo ansiedade. Por que desenvolve muita ansiedade? Porque, veja, a gente, quando não tem certeza daquilo que a gente precisa fazer, a gente fica um pouco ansioso dentro desse processo. Então, no fim das contas, você vê que o que está em jogo não é apenas usar o método ou usar a inteligência artificial, o que está em jogo aqui é a sua trajetória. E sem essa arquitetura, você pode continuar tendo excesso de informação, dificuldade para performar, e tudo isso gera, portanto, a performance de eliminação também dentro desse processo. Agora, quando você está envolvido aqui dentro de uma arquitetura forte, como essa arquitetura que foi compartilhada do método tema 10, o seu caminho ele acaba mudando também dentro desse processo. Então, veja aqui que você ganha com a direção clara, você tem mais organização, você desenvolve mais clareza dessas prioridades, dessas escolhas, e, portanto, você tem mais coerência também dentro do processo. Então, é isso que vai aumentar exatamente a sua chance real de aprovação. Então, perceba que eu não estou falando aqui de fórmula mágica, de milagre ou de receita de bolo, mas eu estou falando de estrutura. Então, o método ele não promete facilidade, o método promete lucidez competitiva dentro desse processo. Então, qual é a equação correta dessa aprovação docente? A gente já percebe aqui que uma equação correta é que a gente vai condensar tudo isso que nós vimos aqui, percebendo que o problema não é só o conteúdo. Então, nós sabemos que o problema não é somente o conteúdo, e quando a gente diz que o problema não é somente o conteúdo, também a gente não negligencia a importância do conteúdo dentro desse processo. Sim, a gente precisa partir da base do conteúdo. A gente percebe também que a banca, ela avalia coerência e posicionamento. Estudar de forma fragmentada, a gente já percebeu que destrói também a competitividade. A aprovação, portanto, ela vai exigir um método integrado dentro desse processo. Então, o método tema 10 que organiza essa arquitetura e essa estrutura. Comentários aqui da professora Larissa: qual o plano que está incluso mentorias? Essas duas IAs que você apresentou no plano. Tem uma terceira IA, professora, que eu não apresentei a vocês, que é a Prova Lab, que ela é específica do edital mesmo, mas elas estão vinculadas com o pré-tema 10. Sim, a gente vai falar sobre isso já já. E a professora Priscila, prazer, professora Priscila, seja muito bem-vinda, uma das nossas mentoras aqui. Professor por aqui acompanhando e achando o conteúdo excelente, inclusive, alguns mentorandos meus também estão presentes. Muito bom saber que os mentorandos da professora Priscila estão aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado também, professora Priscila, pela presença. A professora Priscila tem nos ajudado bastante no acompanhamento dessas mentorias, e mais prazerosamente ainda tenho mais orgulho de dizer que a professora Priscila também foi aluna aqui do Aprova Docentes. Então, de mentoranda a mentor, o que nos enche ainda mais de orgulho positivo, porque a gente percebe que é, de fato, uma formação comprometida com a sua aprovação. Então, temos aqui outras professoras, mas a professora Priscila também tem atuado bem fortemente e tido bons resultados já com seus primeiros mentorandos. O professor Hélio também, inclusive, está sendo acompanhado pela professora Priscila, que é de um zelo e uma primazia excelentes. Bem, então, assim, a gente percebe que isso importa, que a sua decisão de hoje não é apenas sobre comprar ou não comprar um programa, mas é uma decisão que pode ser sobre continuar tentando com dispersão ou tentar passar a operar com uma arquitetura. O que eu quero dizer a vocês é que, quando a gente pensa nesses gastos, a gente pensa sempre, claro, naquilo que se está gastando nas tentativas dos concursos, mas vocês já pararam para pensar quanto também vocês estão deixando de embolsar cada vez que vocês não são aprovados nesses concursos? Então, ficar tentando 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais tempo para passar nesses concursos, o salário inicial do doutor, da doutora, de 14 mil na rede federal, ou mais ainda em outras redes, como no Paraná, que chega na ordem de 17, 18 mil reais. Então, imagine quanto você está deixando de colocar no seu bolso cada vez que você deixa de ganhar 14 mil reais por mês de salário e de estabilidade, além de contribuição para a sua aposentadoria também. Então, quanto mais indecisão, quanto mais tempo você vai deixando passar para poder depois decidir, também mais fora desse jogo você fica dentro desse processo. Então, aqui já seguindo para uma parte mais interessante, mais final,
no sentido de perceber que agora nós já estamos chegando nessa marca de mais de 400 aprovados, e aí já estou incluindo aqui os cursistas também, não diretamente somente mentorandos e mentorandos, mas eu gosto de mostrar porque vocês podem perceber visualmente que é um método validado, mas no campo de batalha acadêmico. Mostrei para vocês aqui situações que aconteceram comigo no concurso, por exemplo, da Univasf, né? Então, é muito importante trazer para vocês, por quê? Porque funciona como evidência de que existe de fato leitura, existe de fato refinamento, existe repetibilidade estratégica, existe transferência real de inteligência avaliativa. Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui é uma experiência prática, é um método próprio, então, que foi idealizado, que foi criado, que foi cunhado a partir também da atuação cirúrgica nesse nicho docente. Então, há aqui uma compreensão de como que domínio, como que coerência, posicionamento e integração também começam a operar juntos dentro desse processo. Isso é muito importante porque você não está diante de um improviso de mercado, você está diante de uma arquitetura que é metodológica. Estamos falando de método, e quando o método ele é validado repetidamente, nos contextos reais, ele deixa de ser discurso e passa a ser, então, portanto, uma infraestrutura que apresenta resultado, e por isso nós temos esses resultados para compartilhar com vocês. Então, mostrei a vocês essas questões e agora quero que você tenha aqui mais clareza ainda para perceber que domínio de conteúdo, mais coerência, que é o posicionamento, mas também a integração arquitetônica, vai fazer com que você alcance também essa aprovação em primeiro lugar. Então, tudo isso, depois de mostrar todas essas questões para vocês, eu quero também aqui mostrar que esse programa avançado de inteligência avaliativa Tema 10 se torna essa infraestrutura completa para sua nomeação no magistério superior e também no EBTT. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque não é apenas curso com base em boas aulas, mas não é apenas também uma biblioteca de materiais e nem também uma promessa de ajuda. Você está aqui diante de uma infraestrutura, de uma estrutura que é integrada de preparação. Então, você tem aqui uma base formativa que vai organizar o seu raciocínio estrutural enquanto candidato competitivo, enquanto candidata competitiva, para alcançar a aprovação em primeiro lugar. Então, quando você acessa esses núcleos que aprofundam cada dimensão, você também desenvolve mais criticidade sobre todas essas etapas do concurso, todas essas etapas que envolvem o concurso. Então, você entra no laboratório que te ensina a pensar a coerência avaliativa entre escrita, aula e posicionamento. Então, você conta com cadernos avançados, com biblioteca premium, com todas essas questões de modelos editáveis. Por isso também que vou aqui visualmente, que é mais fácil às vezes para a gente visualizar do que somente falar, perceber que vocês têm um programa avançado de inteligência avaliativa, tema 10, um programa com mais de 50 horas de formação integrada, momentos de núcleos estruturados, cadernos avançados de inovação, 3 inteligências artificiais, mentoria coletiva por 6 meses, biblioteca premium com mais de 33 ferramentas e 10 núcleos pedagógicos. Então, já sabem que o problema não é falta de conteúdo, mas é falta dessa arquitetura estratégica. Então, de um modo geral, para vocês visualizarem aqui, o e-book, a parte 1 dos tratados do Programa Avançado de Inteligência Avaliativa, compõe esses capítulos. No bônus da base, vocês têm essas 10 ferramentas iniciais: plano de aula de excelência, modelo de plano de trabalho docente, mapa de uma página do concurso, plano de viagem e logística, texto dissertativo, modelo de slide, modelo de memorial descritivo, guia de organização de títulos, checklist de mala do concurso. Os 10 núcleos estruturantes, fundamentos estruturantes da docência do magistério superior, decodificação estratégica do edital, e aqui vão algumas aulas, engenharia da prova dissertativa de alta performance, performance didática de excelência reconhecível pela banca. Então, cada núcleo desse traz algum aspecto muito importante. Como se destacar na prova didática com o silêncio, domínio a prova didática, o poder do silêncio e a linguagem corporal, enfim, etapas que vão fundamentar todas as etapas do seu concurso. Memorial, plano de trabalho, todas essas etapas aqui do seu concurso. Então, o que eu quero mostrar a vocês também ainda é por dentro, né? Esses materiais vocês têm acesso a partir de 7 dias de compra, certo? Vocês têm acesso ao primeiro módulo de modo integral, e assim que passam os 7 dias de compra, você já tem acesso às aulas integrais, com todos esses dossiês aqui, com esses materiais que são mais amplos, são mais de 33 materiais disponíveis. E você tem os 3 mentores disponíveis 24 horas, o mentor Aprova Lab, o mentor Aprova Docentes IA e o Aprova EBTT IA, para te ajudar de forma complementar com essas outras camadas. E a mentoria coletiva, que acontece uma vez por mês. Nós tivemos a mentoria coletiva de janeiro, de fevereiro, de março.
Vamos ter a próxima agora de abril, sobre a estrutura da prova dissertativa que a banca premia. Então, temos um encontro coletivo por 6 meses, por mês, cada vez que você acessa o pré, você tem direito também a 6 mentorias coletivas a partir do momento que você adquire. Então, dessa forma, você consegue perceber que aqui você entra de fato nessa infraestrutura. Esse é o valor justo que nós temos, o valor de R$ 3.997 para toda essa infraestrutura que você terá acesso durante o período de 6 meses. Mas aqui eu quero mostrar a vocês de dentro também, né? De dentro da plataforma, para vocês verem de dentro da Hotmart também como é que isso está organizado. Então, eu vou clicar aqui primeiro nessa primeira aula. Porque o que começa aqui não é apenas o acesso a uma plataforma, nem simplesmente o início de mais um curso gravado. O que começa aqui é a entrada em uma arquitetura formativa que nós já podemos. Então, nós temos aqui essas 3 primeiras aulas de boas-vindas, por exemplo, né? Uma com 35, a outra com 15, a outra com 13 minutos. A gente volta aqui para vocês perceberem os tratados também do Programa Avançado de Inteligência Avaliativa, Introdução ao Método Tema 10, Decodificando o Sistema, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, conclusão geral, os bônus iniciais, aqueles que vocês visualizaram. Temos aqui as aulas completas, né, fundamentos iniciais da organização docente. Vou aqui abrir uma delas, por exemplo. Seja muito bem-vindo, professor, professora, candidato ao concurso docente do Magistério Superior, assim também como dos institutos. Então, são aulas completas, com 29 minutos, 25 minutos, enfim, trazendo aí todos esses elementos que vão fazer com que você se sinta, de fato, verdadeiramente preparado, verdadeiramente preparada para enfrentar esse processo com qualidade. E aqui nós temos a Rota EBTT. Nós temos 3 núcleos específicos, e já digo aqui, já lanço o desafio para vocês. Se vocês encontrarem qualquer outro curso mais completo do que esse que vocês vão encontrar, vocês podem me sinalizar que eu também preciso adquirir, porque esse curso ele foi baseado em muita coisa que existe dentro do mercado, claro, para a gente poder ofertar aquilo que é melhor. Então, nós temos aqui a Rota EBTT com estratégias integradas para institutos federais. Então, sobre provas objetivas, de forma bem detalhadas, outras que nós fizemos podcasts também com o auxílio do notebook LM para poder fazer essa questão. Prova escrita dissertativa diretamente específica para o Instituto Federal. Prova didática também específica para o Instituto Federal. Plano de aula de excelência, arquitetura específica para o Instituto Federal. Plano de aula com consciência e intencionalidade pedagógica também específico para o Instituto Federal. Então, temos aqui o outro núcleo dos fundamentos legislativos. Por que eu disse que é o mais completo? Porque é, de fato, o mais completo. São 49 leis que estão disponibilizadas dentro desse módulo da Rota EBTT. Então, desde Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição Federal de 88, Direito Administrativo, Lei 8.027, 8112 de 90, Sistema de Gestão Ética, o que é novo agora de 2025, que nós temos aqui, que é o Sistema de Avaliação, enfrentamento também ao assédio de 2024, que é bem recente também. Política Nacional de Educação, Diretrizes Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, novo ensino médio também, que é bem quentinho. Plano de carreira para os técnicos administrativos, regulação da educação profissional, PROEJA, esse Sistema Nacional de Avaliação, que é de 2025, sinais, diversidade e inclusão, questões étnico-raciais. Olha, tem aqui material muito qualificado para que vocês possam seguir aqui com essa infraestrutura. Então, além disso, também tem outro módulo da Rota EBTT com aspectos de fundamentos pedagógicos estruturantes. Então, vocês têm também História da Educação e Constituição da Escola Pública, Bases Históricas e Legais da Educação Profissional do Brasil, Sistema Nacional da EPT, Formação Humana Integral, Saberes Necessários para o Exercício da Docência por Tardif e também Paulo Freire, Relações entre Educação e Sociedade. Vou abrir aqui essa de Saberes Necessários para o Exercício da Docência com Tardif, que é uma Sejam aula. muito bem-vindos ao nosso curso online da Prova Docentes. Sou o professor Ramon Messias e vamos então tratar hoje sobre os saberes necessários ao exercício da docência. A parte 2 aqui, que é uma outra parte também Sejam muito bem-vindos à interessante. nossa aula sobre saberes necessários da docência na perspectiva freiriana. Já com Freire, então tem uma parte de uma aula com 30 minutos de Tardif, a outra que é com Paulo Freire, e parte 3 aqui que a gente faz também
algumas resoluções, né, dentro Olá, sejam desses muito núcleos de bem-vindos e bem-vindas questões, né, à nossa revisão em respondendo relação à primeira questões aula e à segunda objetivas aula que nós também tivemos sobre os saberes necessários com à docência, tanto na perspectiva do Targip essas quanto na perspectiva questões. freiriana. Então agora é hora de colocarmos a mão na massa. Além disso, vocês também podem acessar a parte das inteligências artificiais avaliativas, aqui a plataforma de inteligência artificial, mas todas elas têm as orientações antes, então não é pegou, entrou, utilizou de qualquer forma, de forma aleatória, não. Tem também aqui as orientações éticas e responsáveis para o uso dessa inteligência artificial. Fala, Mício, seja muito bem-vindo, Então a muito gente fala bem-vinda a essa aula dos sobre o três Aprova mentores. Lab, que é Aqui o do agente Aprova auxiliar do Lab, edital. que aumentou a Aprova Lab, que aumentou específico para a questão do edital, não é, para análise do edital, então tem aqui todas as orientações, abaixo também um link para você acessar, as referências que fundamentam a constituição dessa inteligência artificial, então vinculado aqui com o Comitê de Assessoramento da Política de Integridade e Atividade Científica do CNPq, também o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, IA para o Bem de Todos, que foi publicado recentemente também em 2025, IA generativa no serviço público, definições de usos e boas práticas também, então estamos aqui alinhados com todas essas questões. Quando a gente segue aqui em frente ainda para observarmos as inteligências, eu queria mostrar para vocês aqui as outras duas, que uma eu acabei de mostrar há pouco, né, da prova docentes IA, mas temos também a prova docentes EBTT-IA, e ambas, todas aqui estão com as aulas prévias, né, com as informações e as orientações para que vocês saibam tudo aquilo que é preciso ser feito no uso dessas inteligências. Então, cadernos de estratégias avançadas, sínteses integrativas também, que são essas sínteses integrativas, são mentorias coletivas que nós tivemos ao longo do ano e que a gente coloca aqui também esses vídeos inteiros dessas imersões para deixar você cada vez com mais qualidade e segurança dentro desse processo. A lógica dos projetos de pesquisa, de projeto de extensão, de plano de trabalho de forma argumentativa. Então, tem aqui todas essas orientações para te deixar bem seguro dentro desse processo. Bem, por fim, voltando aqui na tela da apresentação, para a gente finalizar o nosso encontro, nós temos aqui a síntese para a sua nomeação, que o seu problema crônico não é apenas a falta do conteúdo, a banca de fato avalia a coerência, leitura institucional e posicionamento, mas o que eu quero que você perceba é que essa arquitetura do tema 10 é uma infraestrutura exata para te entregar esse resultado. Qual o resultado? O resultado de aprovação em primeiro lugar. Então, depois de ter mostrado a vocês aqui por dentro também da Hotmart, vocês perceberem que são aulas completas dentro desse processo, eu preciso que você possa perceber essa última tela aqui, para você dar a sua preparação à estruturação correta que a banca reconhece. Então, nós temos esse preço justo de R$ 3.997, considerando toda essa infraestrutura, toda essa arquitetura que você pode ter acesso durante 6 meses, mas aplicando agora, você consegue pagar o valor de R$ 1.999, sendo que você pode também dividir em até 12 vezes no cartão. Então, eu vou deixar o link aqui no chat, acabei de colocar aqui no chat, para você que quer aplicar, para você que já decidiu, que quer parar de ficar tentando aleatoriamente, tentando de qualquer maneira, e já decidiu que você quer buscar, de fato, a sua aprovação. Então, se você adquirir ainda hoje, não é um curso que fica aberto, não fica disponível a todo momento, mas você adquirindo e aplicando agora, você consegue, de fato, adquirir com esse valor diferencial de R$ 1.999, que pode também ser dividido em até 12 vezes. Então, o método Tema 10 ele existe exatamente para isso, para te organizar a fazer essa travessia, mas de uma forma muito segura, consistente e, sobretudo, evitando o cansaço, diminuindo o seu improviso, melhorando também a ideia de não se preparar de forma fragmentada, mas de forma mais sistêmica. Então, é você reconhecer essa estrutura que está aqui à sua disposição. Então, não é mais um curso, é uma infraestrutura, então não é mais sobre continuar estudando mais, mas é sobre estudar a partir de uma arquitetura. Então, fico muito feliz de ter compartilhado com vocês essas ideias até esse ponto, e se você sentiu de fato que essa aula ela descreveu exatamente esse ponto em que você se encontra hoje, eu sugiro que você também não adie
a sua decisão e que você possa aplicar agora. Depois que você entrar, você vai explorar a base, você vai se organizar melhor e vai começar também a sua reestruturação com mais calma, mas também com mais direção. Então, assim, você vai ficar seguro e segura para adentrar e fazer parte, então, do nosso time de aprovados e aprovadas em primeiro lugar. Por fim, agradecer a cada um de vocês pela oportunidade.